Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos continuar um tema que nós refletimos sobre ele no primeiro episódio. Então, o episódio de hoje será o Paradoxo da Fé, parte 2. Gostaria de começar me apresentando, você é um dos mediadores desse podcast. Eu sou Timóteo Madaleno, eu tenho formação em psicologia, desde a graduação na PUC de Goiás até o doutorado pela UNB. Eu também tenho uma formação em teologia pastoral, feita pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Junto comigo nessa mesa, tenho alguns amigos e irmãos que eu gostaria que se apresentassem também, como é de praxe no início de cada conversa que nós fazemos, né? Começando pelo meu irmão, amigo Laércio. Meu nome é Laércio, eu também sou um dos que estariam auxiliando aqui na mediação, com as perguntas. Tenho formação em História pela Universidade Federal de Goiás, também uma especialização, também uma graduação em Teologia sobre a linha pastoral e urbanidade no Instituto Superior de Teologia Luterana, e há 30 anos trabalho com tecnologia e informação. Meu nome é Cláudio Ivan, eu me doutorei em Psicologia pela UNB, tenho também a graduação em Psicologia, fiz também uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana e uma formação em Teoria Social. Hoje eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no curso de Psicologia, e trabalho mais direcionado para as disciplinas de História e Epistemologia da Psicologia. Meu nome é Anderson Cleiton Pires, eu tenho uma formação mais eclética, começando por engenharia civil, estudei também filosofia, teologia e ciências sociais. Depois eu fiz uma especialização que foi muito especial e determinante na minha formação intelectual, que foi Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. E depois eu me doutorei pelas faculdades Estes e em teologia, na área de Bíblia e Hermenêutica, e em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou casado com uma moça bonita, de 53 anos, Cristina Vilar de Carvalho, e tenho 2 filhos, Diogo Vilar Pires e Renata Vilar Pires, né? Um mora no sul e a outra mora na Dinamarca. É isso aí. Eu também não falei que eu sou casado, tenho uma esposa muito bonita e tenho uma filha chamada Sofia. Eu não sei se é mais bonita que a minha. A gente vai ter que medir isso em outro momento. Tema de outro podcast. Minha esposa é a Gláucia, né? Então, nesse bate-papo de hoje, como eu disse no início, nós vamos retomar o tema que foi disponibilizado na nossa plataforma do YouTube há alguns dias atrás. Quem acompanhou viu que nós tratamos de um tema que nós consideramos basilar, um tema fundamental para tudo que nós vamos tratar aqui. Tudo que nós falaremos parte de um princípio, de uma base fundamental que é a fé. E, no nosso caso, a gente quer tratar de tudo do ponto de vista da fé cristã. Então, existe uma crença que nos move. A crença de que o Evangelho de Jesus ele é poder de Deus para produzir vida em quem escuta, compreende e decide usar o conhecimento que vem daí e o poder que vem daí para construir uma vida com saúde. Esse é o nosso objetivo. E nesse primeiro episódio, que foi ao ar há algum tempo atrás, nós tratamos da fé como uma fé que trabalha a partir de polos, né? Ela é paradoxal. Ela trabalha tanto no sim como no não. Isso foi amplamente tratado e nós vamos retomar isso a partir de agora. Para começar isso e mostrar um pouquinho, eu acho que isso resume bem o que foi tratado lá no nosso primeiro bate-papo. Eu gostaria de ler rapidinho uma oração muito conhecida. Ela se tornou a oração utilizada no mundo todo pelos alcoólicos anônimos, né? Mas ela é de autoria de um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr,
E ela transmite muito bem a ideia dessa fé, né, que ela deve ser construída com sobriedade e que produz uma maneira de caminhar na direção da maturidade nessa vida. Vou ler aqui rapidinho, e eu quero que essa oração seja o ponto de partida da nossa conversa. Tá? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, aquilo que eu posso mudar, e a sabedoria para discernir entre as duas, aquilo que eu tenho que aceitar e aquilo que eu tenho que ter coragem para mudar. Esse é o nosso ponto de partida. Para quem que vai a palavra? Eu joguei para a mesa. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Bem, o conceito, eu quero só esclarecer uma coisa, o conceito de saúde, né? Nós temos o conceito de saúde física, o conceito de saúde psicológica, mas o conceito de saúde, quando é utilizado aqui na mesa por cada um de nós, ele é um conceito que difere um pouco desses dois. É um conceito que nós usamos, é o conceito de saúde ontológica, né? Uma saúde que pressupõe a harmonia tanto da saúde psicológica quanto a física, né? E portanto é uma saúde psicofísica, né? Mas uma saúde psicofísica que está alinhada com a saúde da fé, que vai determinar a saúde da moral do eu, né? Portanto, é um amplo espectro, né? O conceito de saúde ontológica, que vai determinar a própria forma de viver do indivíduo, da pessoa, né? Nesse mundo, diria, doente que nós estamos vivendo, né? Ou adoecido, né? Então, eu queria só complementar esse conceito para ficar claro para aqueles que estão nos ouvindo agora, né? Nos vendo e nos ouvindo. Pode ir, a sua palavra. Reverendo Cláudio. Bom, lembrou agora, a nossa conversa acontece a partir da fala que o outro instiga em nós, não é? Você falou sobre saúde, doença, não é? Eu me lembro que houve uma crítica ao longo da nossa história, parte do pensamento europeu com Nietzsche, Freud. Eu cheguei a tocar nisso no nosso podcast anterior, não é? No sentido de que uma cultura moral, uma cultura de repressão, ela produziria a doença dos indivíduos, não é? E isso foi consumido de uma forma praticamente unânime pela academia, e mesmo aqueles que são alunos de psicologia de primeiro período, não é? Consomem com muita facilidade essa interpretação. Então, desse ponto de vista, uma sociedade religiosa que impõe o limite entre o permitido e o proibido, ela foi pensada, não é, como uma sociedade, uma cultura que produz a doença, produz a neurose, produz o conflito, produz a infelicidade dos indivíduos, não é? Mas me parece que faltou inteligência nessa análise. Em uma sociedade em que a fé nos fala de uma ética escatológica e de um princípio de permitido e proibido, se impõe no cotidiano uma atitude reflexiva no momento da escolha moral. As escolhas são morais. O que é que o temor, não é, lá na tradição sapiencial, proverbial, se diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, em que sentido isso contribui para a saúde do indivíduo? Porque à medida que esse princípio de permitido e proibido opera, à medida que os constrangimentos de uma crença na existência de Deus opera no cotidiano, todos se tornam mais prudentes na hora de fazer as suas escolhas morais.
sempre há um cálculo sobre quais são as consequências dessas escolhas. Portanto, isso aumenta a probabilidade de refletir, pensar em escolhas que vão preservar a nossa saúde, não é? Ao passo que a retirada desse componente repressivo da moral, ela abre o espaço para o indivíduo viver em desequilíbrio ontológico, porque todas as suas escolhas se tornam escolhas instintivas, escolhas que conduzem ao alto risco no seu cotidiano, não é? Então, essa modernidade ateizante que produziu, em grande parte, uma erradicação de um princípio moral de permitido e de proibido, essa modernidade ateizante parece ter produzido um espaço civilizatório no qual o equilíbrio ontológico do ego parece ficar comprometido. Que eu queria começar o meu comentário. A Bíblia existem muitas informações, existem muitos diálogos que são estabelecidos nela, que muitas vezes não são percebidos, né, com a sua riqueza, né, a sua profundidade. E me chama a atenção no diálogo que aparece no prólogo, né, praticamente no prólogo do livro de Gênesis, quando, logo depois da narrativa da criação do homem, em que o Deus da criação se dirige a Adão, mostra exatamente qual é o cenário daquele ambiente, qual é o limite das possibilidades que são impostas para a preservação desse equilíbrio, tanto do equilíbrio do espaço, tempo ali, quanto do equilíbrio psicológico do próprio Adão, né? E ele chega e diz o seguinte: olha, de todas as árvores você pode ter acesso, pode consumir, mas dessa aqui você não pode consumir, porque no dia que você consumir dessa daqui haverá uma consequência nefasta, uma consequência com desdobramento, que é a morte, né? Portanto, note bem que a gente não se atenta para isso. No entanto, o que nós precisamos prestar atenção ali é que há uma chamada para se refletir, para se ponderar a natureza escatológica de cada escolha que existe ali. São duas opções. Existe em potencial o bem e o mal, que o bem e o mal entram em cenário depois que o fato se consome ou é consumido pela escolha de Adão e de Eva. No entanto, existe o mal e o bem em potencial ali no diálogo, porque dessa aqui você não pode comer, porque no dia que dessa daqui você comer, haverá morte, em desdobramento. A expressão no hebraico, morrendo morrerás, pressupõe um processo, não é? E esse processo pressupõe que as nossas escolhas, elas constroem ela desencadeia, né, uma série de fatos que vão se tornar contínuo, né, algo contínuo até um desdobramento derradeiro final. Por isso, quando a gente fala a natureza escatológica de cada escolha, significa exatamente em que sentido, para que direção essa escolha vai me levar, para que direção aquela escolha vai me levar. Então, analisar a natureza escatológica de cada escolha é isso, é saber exatamente qual será o desdobramento último dessa escolha. Porque a nossa escolha deve ser feita a partir disso. Quando a gente vê o desdobramento último, onde a gente chega com esta ou com aquela escolha,
quando a gente toma consciência disso, a gente vai, como diz agora há pouco, a gente vai ter condições de fazer as melhores escolhas. E veja bem, a oração do Níbulo é uma oração de uma riqueza, de uma sabedoria, né? Ó Senhor, dá-me serenidade para aceitar fatos que ocorrem e que não há possibilidade da gente alterá-los, modificar o sentido, modificar a finalidade, o destino que eles apontam. Então, para a gente não se desesperar dentro ou inseridos nesse fato, o que a gente faz? A gente aceita, a gente confia. A gente admite que existe uma fraqueza na fé. E essa fraqueza na fé, que é um paradoxo, né? Fraqueza, porque a gente acostumou, dentro da nossa religiosidade popular, de que a fé não tem fraqueza, mas tem. É admitir que existem fatos que não podem ser alterados, significa que a fé também tem a sua fraqueza. Então, serenidade para aceitar significa que nós não somos Deus, que temos a capacidade de modificar tudo que acontece, todos os fatos que transcorrem na nossa história, na nossa biografia. Então, existem coisas que vão cortar, existem fatos que vão produzir descontinuidades na nossa biografia, existem fatos que vão alterar o futuro, aparentemente vai alterar o futuro da nossa biografia, da nossa história, seja pessoal, seja familiar, seja conjugal, seja profissional ou de qualquer outra natureza. Então, a fé, ela se admite apequenada, ela admite a sua força insuficiente, limitada, com um poder relativo sobre os fatos. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra também a sua dimensão gigantesca, né? A sua bravura, a sua força, quando se diz, olha, existe possibilidade de mudar certas coisas. Então, como a gente não tem capacidade de saber quais são os fatos que são potencialmente modificáveis, então o que a gente faz é que de certos ou diante de certos fatos aparentemente modificáveis, a gente pode também exercer um ato de coragem da própria fé. E de que forma que a gente faz isso? A gente luta, movidos pela fé, para alterar dinâmicas dos fatos e, portanto, dar um outro destino escatológico para cada fato. Isso a gente faz sempre com escolhas, obviamente. Mas existe uma relação entre a moral e a doença psicológica, a doença mental. Acho que isso deveria ser tema de disciplinas que deveriam fazer parte das grades curriculares dos cursos de graduação de psicologia nas universidades brasileiras, porque essa correlação ela é flagrante. Existem pessoas que desenvolvem doenças mentais, doenças psicológicas, doenças da alma, coincidentemente depois que elas resolvem fazer uma seleção de escolhas sem pensar nas consequências escatológicas dessas escolhas. Pergunta, Anderson. Voltando ainda nesse tema da questão aí da escolha moral, né? No podcast passado, você falou da diferença do livre-arbítrio e da liberdade. Então, uma pessoa que é portadora da fé, que tem uma visão projetada para o futuro, ela tem mais condições de exercer a liberdade na escolha do que uma que não tem fé? Lembrando que, na verdade, foi o que a gente tratou no primeiro podcast, né? Na primeira conversa, sim. A liberdade pressupõe exercício da vontade numa cultura onde há uma polaridade. Quer dizer, vamos chamar aquela árvore de cultura, lá no Gênesis. É a árvore do bem, do fruto do bem e do mal. Lembra que no diálogo da serpente com a Eva, ela diz, vocês serão como Deus.
conhecedores do bem e do mal. Então, quando a cultura ela é despolarizada, então não há escolha moral para ser feita. Existem esses regimes políticos que desenvolvem culturas despolarizadas. O indivíduo não escolhe, quem escolhe é o Estado. Nesses regimes, eu não posso admitir que existe liberdade neles. E, portanto, os indivíduos eles não têm como avaliar as escolhas que eles fazem. Por quê? Porque a avaliação é feita a partir das consequências da natureza de cada escolha. Existe sempre uma consequência presente na natureza de cada escolha. A natureza benéfica deve ser analisada qual é o desdobramento último dessa escolha. Então, note bem, eu escolho a partir do fim e não do início. Você entende? Uhum. Por isso que essa geração de hoje é uma geração que está vivendo um momento de turbulência, de tédio muito grande. Por quê? Porque a escolha é sempre no início. Sabe aquela coisa que se tinha antigamente? Eu me apaixonei pela primeira vista, ó, amor de primeira vista, aquela coisa platônica, aquele trem ardente, aquele que tira a pessoa do eixo, né? Quer dizer, não existe, eu decidi, eu quero ela, eu quero ele. É assim, por que você quer namorar com ela, quer namorar com ele? É porque eu me apaixonei pela primeira vez. Não existe isso. Isso é coisa de novela, isso é coisa de filme. Na verdade, a vida real é diferente. Na vida real, a escolha sábia é aquela que vem lá das consequências para o retorno. É uma escolha que é feita de lá para cá. E aí, escolhendo bem, vendo as consequências, analisando os prós e os contras, existe a possibilidade de que essa escolha vai me preservar de desenvolver algum tipo de psicopatologia no processo. No processo. Às vezes não é inicial, não aparece no início, mas no processo a doença aparece. No processo, o desequilíbrio do ego, o desequilíbrio ontológico do ego vai aparecer. E as pessoas brincam com essa coisa, as pessoas acham que isso é uma questão que é relativa, depende de uma para outra pessoa, não. E a fé, ela tem um papel fundamental nisso. Lembra dos postulados que existiam lá na filosofia platônica, o postulado de Deus, o postulado da imortalidade, na filosofia do século XVIII, o postulado da liberdade. Quer dizer, eu falei no episódio número 1, né, no passado, que a base de toda a liberdade é a fé. E aqui eu considero o postulado de Deus. A fé nesse sentido, porque quando eu sou condicionado a escolher tendo esse postulado como base, então a minha escolha é feita na base do que o professor Cláudio falou agora. O temor é feita de outra natureza. Eu penso nas consequências, eu penso em que sentido a minha fé está relacionada com essas consequências, o que eu vou perder com essas consequências, ou o que eu vou ganhar, seja de bom ou de ruim, perder e ganhar. E as decisões, partindo de uma fé sóbria, são decisões que tendem a preservar a integridade psicofísica da pessoa humana. Mas tem que ter o critério. O critério é sempre analisar do fim para o começo. Sempre do fim para o começo. Mas e se a pessoa estiver presa no presente? Né? Ou seja, o que o professor Cláudio estava falando, né, de um jeito de operar no mundo, né, onde a escolha moral está comprometida. Né? Porque ela está enxergando a vida só a partir da perspectiva imediata. Né? Então ela está condenada a sofrer e a desenvolver psicopatologias no processo. Ela está condenada, não tem como modificar isso. Né? E para quem se diz portador da fé, tem que se requestionar se de fato é portador da fé, porque a fé pressupõe exatamente a capacidade de ponderar possibilidades. Quando a expressão aparece lá em Provérbios, pondera a vereda dos teus pés, mas ande
no que é reto. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, quer dizer, não pode haver titubeância, né? Mas é a fé que é o sustentáculo disso. A fé dá firmeza para a liberdade da vontade, fazer a escolha em que as implicações vão agregar a maior quantidade de benefícios do que de malefícios. Ou seja, quem tem fé não pode andar de qualquer jeito na vida, tem que estar sempre andando, ponderando, pensando nas consequências. Fé pressupõe ética, vida com ética. Quem diz que está na fé e está vivendo de qualquer jeito, desculpa para quem está nos vendo, nos ouvindo, mas isso não existe, isso é improvável. Quem está na fé tem que saber exatamente o que faz na vida. Por isso que as consequências sempre aparecem nos textos de Paulo, né? Ele faz uma pequena reflexão sobre a história da salvação, a teologia da salvação. Isso é muito comum nas suas epístolas. E depois ele parte para o campo da ética, né? Lá em Efésios, por exemplo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fosse chamado. Lá em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que vocês conheçam qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, veja bem que há sempre essa continuidade, quer dizer, nós nunca pensamos na teologia da fé sem pensarmos no desdobramento dela, uma teologia prática. Então é um desdobramento dela, porque o Laércio falou assim, ó, quem vive na fé não pode viver assim, mas não é que não pode, quem vive na fé, a fé vai produzir um modo de vida, é um resultado da fé. Exatamente. No nosso podcast passado, você falou sobre o conceito de autonomia, muito valorizado a partir do iluminismo. Então, nessa modernidade ateizante, cada vez se valoriza mais a autonomização do indivíduo para fazer suas escolhas sem a ingerência de um outro sobre ele, não é? Quando você falou sobre isso, você disse esse conceito de autonomia ameaça um valor fundamental da fé, que é o de unidade, não é? A unidade afetiva, voltando, a gente está falando muito da literatura de Provérbios, não é? Existe uma afirmação lá muito interessante, talvez difícil de entender para a geração contemporânea, que é: repreende o sábio e ele te amará. Como é que se pode acontecer uma coisa dessa? Repreender alguém e ele te amar por ser repreendido? Se a gente pensar na perspectiva do desejo de autonomia no mundo contemporâneo, não é? O indivíduo repreendido vê sempre no outro uma ameaça ao exercício dele de autonomia, de escolha sem ingerência do outro, não é? Alterofobia. Alterofobia, não é? Não tem nada a ver com alterofilismo aí. Exatamente, o outro representa sempre uma ameaça, o outro é sempre aquele que eu tenho que afastar de mim no momento da escolha que eu vou fazer. Sob a presunção de que, afastando ele, eu terei condições mais saudáveis de fazer uma escolha autônoma, né? Exatamente. Isso não era mais simples no mundo mais simples, né? A gente conversou outro dia, né? Existe um mundo em que havia uma unidade, né, entre eu e Deus, então era uma racionalidade da fé, era diferente. E isso aí entra em desmando, né? Isso entra em desarranjo no século XVIII, né? Em que os conflitos dos conceitos unidade e autonomia passa a ser praticamente o centro das reflexões feitas a partir da filosofia da moral do Kant. Então, veja bem, isso vira cultura, isso vira valor cultural. O problema é que as reflexões, elas têm um desdobramento. Sempre, no final das reflexões, se institui um valor. A gente nunca fica refletindo só por refletir.
aquelas reflexões, elas vão amadurecer uma escolha. A natureza de uma escolha, uma tendência para escolher uma coisa, né? Então, esse conceito de unidade é um conceito que praticamente é um conceito da religião, né? É um conceito da metafísica. Veja bem, a criação está em relação com o Criador, unidade. E é derivada dele, portanto, é unidade ontológica. Quando se fala de autonomia, se quebra a relação de unidade entre essas duas variáveis, Deus e criação. Portanto, a criação ela se torna autônoma, que não é o mesmo que liberdade. Autonomia e liberdade são conceitos que não podem ser compreendidos como a mesma coisa. O Nietzsche não é um filósofo da liberdade. O Nietzsche é um filósofo da autonomia. Você pode explicar a diferença? É que a autonomia ela é autopoética, né? Ela tem os seus próprios valores para condicionar as suas escolhas. E esses valores têm que ser valores escolhidos de forma seletiva pelo indivíduo, sem ingerência de qualquer referência externa, né? Seja heteronomia, seja qualquer forma de heteronomia, né? Por exemplo, a religião pode representar a heteronomia, mas a cultura também pode representar a autonomia, né? A cultura popular, a cultura religiosa também pode representar a heteronomia. A influência de um pensador pode representar a heteronomia, né? Então, é difícil você se separar de tudo isso para descontaminar a possibilidade de ser livre no ato da escolha. Mas os caras entendiam, como Nietzsche, que isso é possível. A autonomia é separar tudo e todos e dizer o seguinte, olha, agora nesse momento sou só eu e eu para decidir qual é o destino da minha própria biografia, da minha própria história. Isso não só não é possível, como isso constitui um certo desatino mental. Sim, um desatino. A nossa biografia ela é construída a partir das interações. A nossa identidade ela é também definida a partir dessa coxa de retalho que representa a nossa biografia. A nossa biografia tem a influência de A, de B, de C, de D, de E, até o Z. Nós temos várias influências que vão convergindo e vão produzindo uma coxa de retalho bonita. E uma coxa de retalho que às vezes vai produzir dificuldades também. Porque tem uns que a coxa de retalho é mais complexa e tem outros que a coxa de retalho é mais simples. As pessoas que têm uma coxa de retalho mais simples vão ter mais facilidade para fazer certas análises de futuro. Eu ia chamar aqui futurologia, né? Análise de futuro. Saber exatamente até que ponto a minha biografia vai contribuir para que eu crie alguma coisa que seja no futuro consistente e permaneça consistente. Casamento, profissão, grupos afetivos de relação e etc. Você está dizendo o seguinte, se eu tenho menos escolhas para fazer, ou seja, é uma escolha mais simples de se fazer. E no nosso mundo a gente tem está tão complexo que a gente tem tanta coisa para escolher e isso pode gerar confusão? Exatamente. Não só que é um mundo complexo, né? Eu acho que aqui eu vou avançar mais um pouquinho nessa análise para voltar para o tema da feira. Porque o mundo ele desenvolveu uma noção de pluralidade, né? O mundo moderno. Então, no mundo moderno, quando nós falamos de abolição da unidade, né? A unidade pressupõe a convergência de diferenças, né? Convergência de diferenças, a gente entende que isso constitui uma unidade. Já a autonomia pressupõe exatamente a quebra dessa convergência de diferenças. Então nós temos um elo quebrado, né? E então esse elo quebrado começa a se construir autopoeticamente, e aí nós temos um cenário, um universo
que não tem mais a unidade, mas nós temos uma pluralidade. Portanto, essa pluralidade, seja ela axiológica, geralmente é axiológica, constitui a formação de um sistema que o Weber chama de politeísmo axiológico. Não é o politeísmo religioso, mas axiológico. Cada um tem seu sistema de valor definido. E cada um se deixa autoconduzir na vida por esse sistema de valor, que é autodefinido, é definido a partir de mim mesmo e para mim mesmo. Conduta autopoética é autonomia. Autonomia. É eu conduzindo a mim mesmo. Ninguém se mete. E isso se mostrou um problema, né? Hoje até tem alguns sociólogos aí que costumam dizer que nós estamos vivendo ou voltando à era do individualismo, voltando aos bons tempos. Eu acho que alguns olham até com uma certa graça para isso, né? Os bons tempos da afirmação do indivíduo, o individualismo, né? A chamada era das tribos urbanas, né? Quer dizer, você chega e você acaba vendo aí, tendo que fazer as suas escolhas a partir das suas preferências, induzidas tanto por valores quanto por predisposições, eu diria, psicológicas, né? Então nós nos identificamos com a tribo A, o outro com a tribo B, e eu fico pensando, bem, as tribos elas marcam a afirmação de um individualismo, que cada pessoa que se filia a ela vai se comportar de maneira homogênea, todos, mas ao mesmo tempo eles vão se diferenciar dos outros. Então aí um princípio de individualismo. No entanto, eu não acho que, pensado numa perspectiva, diria, mais macro, isso possa ser pensado como individualismo, não, porque o individualismo ele é mais estreito, ele é mais ensimesmado, ele é mais voltado para o indivíduo pessoa, indivíduo micro-unidade, né? Então, eu penso que o individualismo ele faz mais sentido lá na ética protestante, né? Quando o cara acha que, olha, eu posso chegar ao sucesso sozinho, sem a ajuda do meu pai, sem a ajuda da minha mãe, sem a ajuda dos meus parentes, dos meus filhos, dos meus pais, estou repetindo, né? Então, é uma coisa mais voltada para o indivíduo pessoa, unidade simples, né? A unidade complexa a gente poderia entender o casamento, a unidade mais complexa, né? Que é a união de duas pessoas. A unidade familiar também é uma unidade complexa, né? A unidade de uma ou mais pessoas. Mas a unidade simples é eu com eu mesmo. É o casamento de mim comigo mesmo, né? E isso se tornou um problema também de natureza da fé, porque quando isso acontece na perspectiva da fé, eu perco a sobriedade, eu perco a visão escatológica das escolhas que eu faço. Portanto, quando eu faço a escolha, ó Senhor, dá-me serenidade para aceitar fatos que ocorrem que eu não entendo. E eu também não consigo modificar. Então, isso pressupõe uma coisa bonita nisso aí. Pressupõe que existe nessa fé um potencial ponderável. Mais do que um potencial ponderável, um potencial de se unir a Deus para tentar estabelecer uma relação de unidade entre o futuro e o presente no ato da escolha. Essa primeira parte da oração da serenidade, então, ela está bem relacionada com o que a gente tratou lá atrás no primeiro episódio. A serenidade para aceitar o não dentro dessa polaridade. Sim. O não, ele não me desnorteia, ele não me fecha para continuar caminhando. Eu aceito, continuo. Penso que o grande achado desse conceito que é paradoxal, né? A fraqueza da fé, é porque boa parte das religiões, boa parte das configurações religiosas nos ensinaram, sobretudo as protestantes, que a fé ela detém um poder quase do mesmo tamanho do poder de Deus. Aquela história, o que você fechar na terra, ligar na terra, será ligado no céu. Quer dizer, existe um movimento que começa na década de 70 aqui no Brasil e no mundo, um pouco antes, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que trouxe a influência para a gente, influenciou parte dos movimentos que nascem do pentecostalismo,
em que entendeu que havia duas forças que poderiam determinar o futuro da história. Ou Deus, ou a igreja, composta de pessoas. Então, se entendeu que a fé dos indivíduos tinha poder de determinar quase tudo. E aí você ia para algumas comunidades e você ouvia pessoas, crentes, fazendo um tipo de oração: eu determino isso para a minha vida. O fato que eles determinavam tanta coisa e praticamente não acontecia quase nada. Determinavam a prosperidade para as suas próprias vidas. Depois de 10 anos, você ia olhar a vida do cara, estava a mesma coisa, estava até pior. Vem cá, você não determinou que a prosperidade seria um destino, eu diria, um destino que não pode ser desviado, né? Indesviável da sua própria história. E o que deu a sua vida agora? Você chegou lá, na prosperidade? Eu costumo dizer que é um ato arrogante esse, né? Dos indivíduos acharem que tem um poder, às vezes até maior do que Deus, né? É uma falta de sobriedade. Então, a sobriedade de admitir que existem fatos que não podem ser modificados. Nem o indivíduo vai modificá-los e nem a providência vai modificá-los. São fatos que compõem um enredo, prende mistérios, que essa engenharia da providência está desde lá atrás, desde o início, no processo da criação, está se movimentando. É um movimento da providência, é uma engenharia da providência. Então nós não entendemos tudo o que acontece, boa parte das coisas que a providência, da direção que a providência está conduzindo todas as coisas, são praticamente inalcançáveis para a razão, não é? O Hegel tentou fazer, mesmo assim com certas limitações, ele tentou dar um telos para esse movimento de contradições, né? Então, a razão universal, ela consegue produzir a harmonia dos contrastes, né? Da tese, da antítese e da síntese, né? E isso virou, num certo sentido, foi uma compreensão que ajudou bastante alguns teólogos a compreenderem, sobretudo o Tillich, que num certo sentido, é um hegeliano na sua concepção de filosofia da história. Ele fez essa afirmação de que na providência, na história dirigida pela engenharia da providência, existe uma polaridade, né? Então, a providência significa a presença do sim de Deus na negatividade humana, na negatividade histórica. Existe um sim. Portanto, essa situação nós não vamos conseguir mudar. Recentemente, houve um candidato na nossa história política que os evangélicos, que boa parte dos religiosos desejaram que ganhasse, e não ganhou. E eles disseram que não era vontade de Deus. O cara estava assumindo o poder de uma forma errada. E eu não sei. Eu só sei que ele ganhou. E se eu analiso isso sob a perspectiva agora, a perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, eu posso entender que nessa compreensão de negatividade apareceu o sim da providência. Opa! Você está dizendo que Deus quis? Eu falei assim, é complicado, né? Isso é arrogante. Quem, pois, diz o Paulo, foi o conselheiro de Deus? Isso é um ato arrogante de muitos líderes religiosos, que entende e que sabe decifrar a vontade de Deus. Acaso Deus apareceu no quarto para mim e falou assim: olha, eu vou dizer para você aqui o que eu estou pensando sobre esse processo político. Ora, é muita arrogância. Quantos apóstolos da vida aí chegaram para um dos candidatos, e disseram que ele ia ganhar novamente? Ele não ganhou. E cadê a autoridade desses apóstolos? Não foi questionada? Será que eles interpretaram corretamente o processo? Não, certamente não. Será que eles desenvolveram essa humildade da fé do Niebuhr? Dá-me serenidade para aceitar. Tem muita gente que entrou em pânico quando o resultado final das eleições
das últimas eleições ficou definido. E a gente colocou a nossa fé em xeque. Eu diria, xeque quase mate. Se não foi xeque mate, é um xeque quase mate. Agora acabou para todo mundo. Mas, na verdade, existe um senhor da história. Um senhor que conduz essa engenharia da providência de uma forma enigmática. Lembra da expressão que foi muito usada por Lutero? Verdadeiramente, tu és um Deus misterioso. Usando as palavras do profeta Isaías. Misterioso, porque Deus não vem nos visitar para conversar sobre o que Ele vai decidir sobre a nossa vida cada vez que fatos estranhos ocorrem. Eu volto aqui no ponto do nosso primeiro podcast. Você está falando de uma frustração coletiva da igreja a partir da expectativa em relação a uma promessa, não é? E nós conversamos sobre o fato de que será que a apostasia de uma geração não nasce do fato de que nos falta sobriedade no momento de depositar expectativa em uma falsa promessa? Porque havia muitos interesses de natureza política em várias afirmações que estavam sendo feitas ali, né? Nesse contexto ao qual você se referiu. Então parece que a gente descobriu que nós depositamos expectativas em uma falsa promessa. Então, também na nossa falta de sobriedade, somos responsáveis pela frustração e por um movimento de apostasia que parece, até certo ponto, está presente na igreja, não é? Tanto por conta disso, quanto nós já analisamos por conta da pandemia, não é? Depois da pandemia na qual a confissão positiva mostrou talvez o seu maior contraponto factual a ela na história, que foi o fato de que quem estava na igreja morreu como quem não estava na igreja. Então, o limite eclesiástico não garantiu a proteção. Então, também aí nós depositamos a nossa expectativa em falsas promessas, e isso parece estar gerando, sim, um movimento de uma fé adoecida, não é? Está havendo dificuldade de levar as pessoas de volta para a igreja. Eu vejo essas reclamações. Conversei com líderes religiosos de igrejas importantes do Brasil e eles disseram o seguinte: as pessoas não estão voltando. Não todas, há uma volta, mas um número menor. E eu vi também de um outro líder que muita revolta aconteceu por parte de membros que perderam seus entes queridos, não é? Então, aí também o não da providência provocou a interpretação de que o mal está presente na história, o mal aqui tomado no sentido de que existe um desamparo de Deus na nossa história. Me parece que essa interpretação ela é bastante compartilhada no momento atual do mundo evangélico brasileiro, quem sabe um pouco também do mundo católico, não é, que houve um envolvimento também em relação a todo esse processo. Mas será que se nós tivéssemos compreendido, se os nossos líderes tivessem educado o mundo cristão brasileiro para o fato de que há uma polaridade do sim e do não na providência, será que essa frustração teria acontecido? Ou nós estaríamos mais maduros para caminhar com sobriedade na história, com uma fé saudável?
Será que a gente não confunde uma promessa com o nosso desejo, às vezes, também? A falsa promessa não nasce disso. Eu quero isso, parece bom. Então eu pego, acredito que é uma promessa aqui, e a gente não para olhar. Será que de fato isso aqui foi prometido, né? Promessa, ela sempre representa um desejo, não é? Seja quando ela é dita por parte de Deus, seja ela quando é dita por parte de uma pessoa em relação a outra pessoa. Seja verdadeiro ou falso. Mas a promessa ela deve ser compreendida como eu diria, uma sentença conscienciosa da liberdade. Liberdade analisando os prós e os contras, esse fluxo que está em direção ao futuro, ela diz, olha, eu vou permanecer dessa forma até o fim. Essa pessoa, ela estabelece uma promessa. Você fez essa promessa. Eu vou segurar na fé. Não sei se eu tenho que perder tudo na vida, mas perder a fé eu não vou. O apóstolo Paulo diz, eu guardei a fé até o fim. Perdeu muito, perdeu quase tudo. Perdeu a dignidade como cidadão romano, que era uma coisa muito complicada. Quando ele mais precisou da proteção do regime da Pax Romana, César abandonou Paulo e deixou ele ir para a guilhotina. Complicado, né? Mas ele foi. E ele falou assim, olha, o que importa não é eu perder minha cabeça. Eu não posso perder a minha fé. Isso que é importante. É a sobriedade que estava presente. Eu não entendo. A expressão é uma metáfora, né? Mas é um conceito médico também. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Esse ó profundidade é um conceito médico. Por que ele é médico? Porque profundidade pressupõe o quê? Um mergulho a um estado que a gente pode não dar pé. Eu lembro que uma vez eu fui, a primeira vez que eu nadei na piscina com profundidade foi no clube chamado Caça e Pesca, lá em Uberlândia, Minas Gerais. A família da minha mãe morava quase toda lá, né? Pois bem, eu falei assim, e era uma piscina que não era de azulejo, azulzinho igual a nossa. Era de um material escuro, marrom, e portanto as águas ficavam turvas. E eu falei assim, aqui é profundo. Eu tentei chegar até no fundo, moleque, né? Quer tentar as coisas. Eu pulei, eu encostei, mas disse depois, se eu quase não afoguei quando eu tentei subir. Quer dizer, existem limites, né? Então profundidade significa tentar alcançar o inalcançável, né? E a vontade de Deus é essa realidade que contraria certas expectativas, eu diria, cognitivas da própria consciência humana, né? Frente a fatos que não conseguem ganhar gramáticas precisas, definidas. Portanto, tem aquele ar de uau, onde nós estamos caminhando, né? O medo, e a oração do Nibor não. A serenidade pressupõe aceitar o percurso dessa engenharia da providência, entendendo que, por causa da soberania de Deus, o bem será o destino de todos aqueles que estão com Deus. Agora, o bem é uma coisa, o bom é outra coisa. O bom ganha uma configuração de cultura hedônica, o bem ganha uma configuração de preservação ética de uma moral, né? Preservação ética de valores morais, né? Valores morais a partir dessa cunha, a partir dessa influência do temor. Temor é uma coisa abstrata, é um sentimento de que eu não posso fazer qualquer coisa que eu quero, porque eu não estou fazendo isso escondido de tudo e de todos. Existe alguém que está informado, que está percebendo o que está sendo feito. E eu penso, esse alguém que sabe que
está informado do que eu estou fazendo é quem não podia estar informado. A gente esconde certas escolhas que nós fazemos das pessoas. Nós escolhemos nossos pais, estou falando para os filhos. Nós escondemos das nossas esposas, estou falando para os maridos. Nós escondemos os nossos maridos, estou falando para as esposas. Mas não dá para esconder daquele que tudo vê, conforme diz a Bíblia. E quando a pessoa tem a consciência de que esse que tudo vê, vê sabendo o que está sendo feito e que essa escolha haverá desdobramentos escatológicos para ela, então isso deveria produzir temor. Mas também deveria produzir serenidade. Não é? Deveria, não produz, mas deveria. O fato é que muitas pessoas pensam que a fé ela não tem fragilidade. Tem, porque a fé ela é projeção de algo que se deseja para o futuro, mas a gente nunca sabe exatamente da riqueza que estrutura e que compõe essa ética do desejo. A gente nunca consegue entender exatamente que num desejo existe várias afirmações de uma biografia que é uma concha de retalho, formada por uma concha de retalho. Você desenvolve desejos desde que você é criação. E num desejo no singular existe a presença de vários desejos no plural embutido neles. Então, quando a gente fala de projeção, de promessa, a gente não projeta um desejo. A gente promete a soma de desejos pequenos que aparece na forma de uma síntese, no singular do desejo. É sempre complicado a gente lidar com isso, porque a gente, veja bem, o salmista, né, no Salmo 139 diz, vê se há em mim algum caminho mau. Quem me conhece mais do que eu? O Agostinho diz que Deus está mais próximo de mim do que eu de mim mesmo. Portanto, ele me conhece mais do que eu mesmo. É uma forma dele traduzir o que diz o Salmo 139. Vê se há algum mal. Sonda-me, vê se há algum mal em mim. Porque a gente tem dificuldade de entender, às vezes, as nuances que existem na filosofia do desejo que nós projetamos em forma de futuro esperado. E quando esse futuro chega e não foi conforme a gente esperou, a gente entra em crise. Mas você não teve fé? Não, sim. Não, como é assim? Tem ou não teve, cara? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tô fraco. Então fica aquela coisa. O fato é que se a gente adotasse um comportamento como essa da oração do Níbor, seria diferente, porque a serenidade pressupõe humildade. A humildade no equilíbrio do ego, para saber que a história ela é guiada por uma providência que se movimenta mistericamente no processo da história. Nem sempre por trás do não existe um não. Às vezes por trás do não tem um sim flagrante de Deus. E às vezes por trás dos sims de uma cultura do hedonismo existe um não flagrante de Deus. Quando a gente pensa que a gente vai se beneficiar, se esse ganhar, a gente pode ter surpresas no futuro. E o não de Deus pode aparecer no sim da escolha popular. Por isso que é difícil decifrar o futuro de uma escolha que se faz no presente. É difícil. Mas tem que ser feito. Analisar a natureza escatológica de cada escolha, ela é condição sine qua non para quem quer evitar que no processo o equilíbrio do ego se transforme em psicopatologia, em doença séria, grave, que nenhum psicólogo vai conseguir resolver o problema. Eu me lembro aqui
aquela novela Os 10 Mandamentos, já acho que de 2016, né, está sendo reprisada. Tem, claro que ali existe a liberdade do escritor, não é? Não se trata apenas do que está no texto, mas é uma leitura muito interessante. A liberdade poética, né? A liberdade poética, é uma leitura muito interessante do que você falou aqui dessa criatividade diretiva da providência, o conceito do Paul Tillich, não é? Essa criatividade diretiva da providência ali, naquele advento da escravidão do povo no Egito, ali é a negatividade vivida, o sofrimento, não é? Eu posso falar de bem e de mal ali na perspectiva de que há um personagem ali, o Arão, não é? Na novela, que ele vê o mal ali naquela escravidão. Mas o que é o mal? Como você falou, nós temos uma biografia. Lá na infância ele ouvia as histórias de que havia uma promessa de que Deus levaria aquele povo, não é? Para uma terra prometida. E Arão ouviu aquilo por muitos anos, não é? Mas lá no mundo subjetivo dele é mais sutil, não se trata apenas da espera de uma terra objetivamente, mas de se ver a presença desse Deus na história, não é? O cumprimento da promessa é uma expectativa, é um momento em que se espera sentir o afeto, o cuidado de Deus. Então, o garoto Arão, ouvindo as histórias, ele desenvolve essa expectativa, mas ele se torna homem e vê o sofrimento dos filhos, vê o irmão dele ali na novela Moisés ser tirado, o sofrimento de todos, e se desenvolve uma crença nele, não é? Se estrutura uma crença a partir dessa experiência. Não, Deus nos desamparou aqui. Nada daquilo é verdade. Nós fomos desamparados, não é? Agora observe como essa leitura que o personagem revoltado faz, não é? Como essa leitura ela não compreende a complexidade dessa criatividade diretiva da providência que está trabalhando de forma oculta a partir do negativo. Porque o texto do Êxodo, quando nos fala da perseguição, não é? A morte que Faraó decretou para os meninos, para os machos, né, serem jogados no rio para evitar o crescimento daquele povo, tem uma afirmação ali: quanto mais Faraó oprimia, mais aquele povo crescia. Então, veja como é discreta, oculta, não é? Parece que essa providência, essa criatividade diretiva para onde? Para um fim. Para um fim. Mas parece que ela não tem desejo de estar sobre o holofote. A providência não trabalha sobre o holofote. Ela se esconde, porque há aí um fato que foi deixado de lado na leitura de Arão, não é? O crescimento, a massa de crescimento daqueles escravos ali era necessário para que a providência, no seu movimento de produzir uma libertação e levar uma quantidade maior de pessoas para ocupar uma terra prometida, não é? Nos mostra que enquanto Arão se revoltava e via o silêncio e via a ausência da providência na história, na verdade, essa providência estava atuando, estava fazendo, não é, a sua atuação para nós enigmática. Então, essa é uma convicção
que precisa ser assumida por aqueles que querem caminhar com sobriedade na fé. A providência, como você disse agora, nesse caso, o não da providência, ou seja, nós estamos aqui como escravos, ele guarda um sim da providência posteriormente. Mas se trata de uma maturidade para a qual quem quiser caminhar com uma fé saudável precisa assumir ao longo da história, não é? O pai do Arão, ele diz assim, ele é um menino grande. Quer dizer, faltou maturidade para ele fazer leitura da história, não é? Então, a gente está falando do sim e do não. E como é que é possível resistir a essa experiência que tem a força de nos massacrar, de praticamente nos nocautear diante de um adversário invencível, como se a gente entrasse no ringue com o Mike Tyson e ele está nos massacrando ali, né? O que é a fé? É esse material caro e resistente, como diria o Lex Luthor lá de Smallville, não é? Nós somos feitos de um material caro e muito resistente. Que material é esse? A fé. Mas para viver nela precisa de maturidade, né? Para preservar a saúde. Qual é a serenidade? É uma condição de entender os limites de um processo histórico que está em desdobramento escatológico. O silêncio significa o reconhecimento da soberania de quem conduz esse processo. E a soberania não é um conceito aplicado a Deus que pressupõe essa crença de que Deus ele tem que sobrepor a sua vontade sobre a de todos e impor. Primeiro porque nós não sabemos da vontade de Deus o tempo todo. Por isso a gente ora. A gente vai buscar uma iluminação. Se a vontade de Deus estivesse clara o tempo todo no nosso cotidiano, a gente não teria medo de fazer certas escolhas, né? Se há um medo de fazer certas escolhas, porque não está claro o que é a vontade de Deus para cada um. Mas quando o fato ele paradoxaliza o presente em relação ao futuro, portanto coloca um nó aqui, e aqui eu estou dizendo para quem está com problema, daqui a pouco nós vamos bater no tema da depressão. Não é o momento de entrar no desespero. Quando a vida mostra uma face não desejada pela pessoa, não significa que ela vai ter que espernear, se desesperar, se afligir, dizer que está tudo acabado, dizer que Deus não existe, porque Deus existe só na afirmação do sim contra o não. Isso é uma visão maniqueísta, né? Eu diria que eu usei até a expressão errada, né? Mas é uma visão, eu diria, que faz que se apresenta só de uma forma, né? Que se impõe de uma forma. O sim significa a convergência de todos os sonhos e desejos humanos. Eu lembro que isso era uma tese na década de 80, na igreja de 1990, ou década de 90 aqui no Brasil. Se pensava que a fé tinha que estar consciente de que Deus quer sempre o nosso melhor. Mas o que é o nosso melhor? É o que nos dá prazer ou o que nos traz maturidade? Uma pergunta. Eu estava lembrando aqui do Otto, quando ele fala da questão do sagrado. Então, nesse movimento que a gente está falando da presença do não agora, que pode se tornar um sim lá na frente,
A fé seria, sei lá, um exemplo, o óculos que me permite enxergar isso, que me permite ver a presença do sagrado, a presença de Deus agindo no negativo. A fé é a perspectiva da liberdade para escolher, para fazer a melhor escolha, com os melhores desdobramentos. Como eu falei agora há pouco, cada escolha tem que ser feita Do fim para o início. Sempre. Se a gente lembrasse disso, sempre quando a gente vai fazer uma escolha importante, como por exemplo o casamento, a escolha da profissão. Veja bem, nós temos alguns problemas na nossa cultura. Por exemplo, o jovem ele é levado a fazer uma escolha profissional quando ele está com 17 anos. Ele não tem maturidade para isso. Isso é praticamente imposto pela família. E a família tem certos valores que foram, de alguma forma, assimilando a cultura da classe média alta, que antigamente se chamava de burguesia, né? Antigamente se falava classe burguesa, esse é o burguês. Quer dizer, nós criamos praticamente 3 cursos promissores dentro da nossa cultura brasileira: a medicina, o direito e a engenharia. No singular, mas pressupõe várias engenharias. E aí, qualquer outra formação já tem valor relativo, né? E aí, como no meu caso, eu era de família que só tinha engenheiros, né? Eu praticamente não tive escolha, eu fiz engenharia porque alguém escolheu que eu fizesse engenharia. Não falou assim, olha, eu quero engenharia, mas estava claro que era aquilo que tinha que ser feito. Aí, quer dizer, e aí aquela coisa do médico, o que os filhos dos médicos vão querer ser? Vão querer ser médicos. Mas não pode sair daí um pensador, não? Um pensador social, alguém que desenvolveu inteligência para pensar esse homem social que está presente de forma abstrata aí no mundo. Não tem, não? Fazer uma anatomia desse homem social. Mas tem que ser médico para ganhar dinheiro, para satisfazer as necessidades do agora. Porque existe a influência desses valores de uma cultura que é determinada por uma racionalidade capitalística, como a gente falou no tópico, ou no episódio anterior. Né? Pois bem, quando a fé ela mostra a sua fraqueza, veja bem, essa fraqueza apareceu em tantos personagens, em Jesus Cristo. Deixa eu só comentar, para não perder a oportunidade. Eu queria propor uma virada agora mesmo, da página, né? Que a gente está. Mas antes de propor essa virada dentro desses polos com os quais a gente está trabalhando, a gente falou muito da oração da serenidade, mas a gente está falando da fé enfraquecida, não é? Da fé que está diante de um fato negativo e que precisa se fortalecer. Eu estou lembrando aqui da oração do Pai Nosso, né? Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Diante da situação do não, seria essa a situação em que a gente está? Acho que é uma ficha que demorou muito a cair, que caiu uma vez te ouvindo, né? Falando sobre que tentação é essa. Existe ali na oração do Pai Nosso 2 afirmações que são complicadas de se compreender. Não nos deixes cair em tentação, porque a escrita do Pai Nosso é a escrita sucinta. Existe, sim, por parte da oração, uma pretensão econômica de comunicar certos valores e crenças. Então, a tentação, ela preserva uma incógnita frente ao que está sendo proposto ali, é uma filosofia da história que está sendo proposto na oração do Pai Nosso, ou uma teologia da história, né? Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiro, porque a gente desconhece o que é o reino de Deus. A gente conhece muito mais que a vontade de Deus quando vem esse reino. A gente tem medo que o desdobramento disso ocorra numa destruição, aniquilação completa do nosso eu. Portanto, o que Deus quer é o que eu não queria. Portanto, nós criamos essa polaridade, ou essa antinomia, né?
O que Deus quer é sempre o que eu não quero. E a gente sempre ora fazendo, acreditando que nós vamos vencer essa questão de braço. Vamos fazer Deus querer o que a gente quer. A gente Mas- fica com medo, né? Ele acabar fazendo o que ele quer. Exatamente. Fala assim, no final das contas, a gente acabou tendo que ceder para Deus mais uma vez. Paulo com o espinho na carne, quando ele pede para tirar o espinho da carne. Isso é um outro ponto. Deixa eu primeiro responder dele aqui, que o complicado vem daqui, o mais complicado vem daí agora. Entendeu? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Esse mal aqui é o poderoso, poderia. Quer dizer, é uma força que tem potencial de tirar os fundamentos da nossa própria existência, né? E quais são os fundamentos da nossa própria existência? A fé e a esperança são os fundamentos da nossa existência. Quando a gente perde a fé e a esperança, ou quando a gente perde a fé com um olhar autoprojetivo, que é a esperança, então nós desenvolvemos doenças. A depressão é uma delas, e não vamos mudar. Vai ter agora uma outra, eu diria, nós vamos para um outro rumo, né? Perder a certeza ou perder a confiança de que a providência, sabiamente, ela dirige o processo da história e, portanto, nós devemos confiar e não se importar quando a história traz o sim escondendo o não, ou quando traz o não escondendo o sim. Eu acho que isso faria toda a diferença. Portanto, quando eu falo de sobriedade ou fraqueza da fé, eu estou falando um pouco disso aí. É na fraqueza da fé que a força da fé se desenvolve. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exato, o poder da fé. Não é o poder de Deus, o poder de Deus não precisa ser aperfeiçoado em nada, é o poder da fé. É a capacidade da fé de progredir. Nós não temos uma fé perfeita. E fé não é uma coisa fechada, é uma coisa que Deus dá e está fechadinho. Existem vários aspectos da fé que precisam ser aprimorados, né? A confiança da fé é uma delas. A grande crise do nosso tempo é a ausência de confiança, é o déficit de confiança. Nós confiamos pouco nos nossos líderes políticos, nós confiamos pouco nas nossas instituições sociais, nós confiamos pouco nas nossas religiões, nos nossos líderes religiosos, nós confiamos pouco em Deus. Ou seja, o déficit de confiança eu diria, é o maior mal da nossa civilização contemporânea. É uma civilização que facilita, mas mesmo assim ela não está ajudando. Ela está dificultando a nossa confiança, porque à medida que tudo fica fácil demais, a gente desenvolve preguiça de viver a existência diante do não. A oração do Niebuhr é viver resistência para viver diante da negativa. Mas para ter resistência tem que primeiro pedir a serenidade. Coexistir com a negatividade é um problema. Alguém já imaginou como é que seria você casar com a esposa que não te ama? Alguém já imaginou como seria isso? Na novela Moisés existe uma pessoa próxima a Moisés, né? Que chega uma moça que tinha acabado de ser abandonada por um noivo fugitivo, né? Um midianita, e que volta para sua terra, abandona ela, e ele chega lá e fala assim: olha, eu te amo tanto que eu quero me casar com você, mas eu não quero que você se sinta obrigada de me amar. Eu caso com você mesmo sem você me amar. E assume esse seu filho, que nem meu é do outro, como se fosse meu filho. Mas, por favor, case comigo, que eu te amo. Quem seria capaz de casar dessa forma? Não. Eu penso que eu não seria também. Será que ele tem serenidade
Ou melhor, será que ele tem sobriedade nisso que ele está fazendo? É um personagem? Eu acho que boa parte, né, incluindo todos nós aqui, teremos dificuldade de fazer uma escolha nessa circunstância, uma escolha para o casamento. Mas veja bem, essa serenidade, e aí nós vamos evoluir para um outro tema, pressupõe admitir que Deus não quer outra coisa para todos nós que não seja o bem. Portanto, a expressão que Deus trabalha em todas as circunstâncias compostas de fatos estranhos para lapidar a biografia de todos aqueles que amam a Ele. Lapidar para o bem. A expressão é o bem. Então, esse binômio bem-bom é um binômio que também preconiza a separação de duas filosofias da cultura. A filosofia da renúncia, do ascetismo, e a filosofia do hedonismo, da afirmação de uma vontade que não quer ser derrubada. E não interessa o que Deus quer para mim, interessa o que eu quero para mim. O que eu quero para mim é que me dá prazer. Não é o que Deus quer para mim que vai me dar prazer. Isso é um problema. Para quem é movido dessa segunda, essa oração é uma oração inaceitável. Agora, quem tem essa fraqueza e assume essa fraqueza da fé, desenvolve a resistência para passar pelos momentos mais sombrios da vida. Quem tem uma fé com essa grandeza da fraqueza presente, tem o que é necessário ter para resistir os piores momentos. Lembra do Salmo 139, a oração, como ele começa? Senhor, eu sei que tu me sogas, tu me envolves, tu estás atrás de mim, tu me acima, debaixo, Deus está em tudo. Se eu subo aos céus, lá estás. Põe a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. O Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. Significa que eu estou amparado quando eu estou passeando a contragosto, né, pelo vale da sombra da morte. Então veja bem, a fraqueza de Deus é um grande álibi. Eu diria, é uma das armas mais potentes que a fé tem para desenvolver maturidade no tempo da negatividade. Fraqueza de Deus. Fraqueza de Deus? Não. Não, que você disse fraqueza de Deus, mas acho que era fraqueza da fé, né? Fraqueza da fé. Fraqueza da fé. Fraqueza da fé. Fraqueza Desculpa. da fé. Falei fraqueza de Deus, é fraqueza da fé. É. Que na verdade, admitir que existe, por trás da cortina, existe um potencial sim que pode ser não, um potencial não que pode ser sim, isso, de alguma forma, isso também deixa perguntas sobre Deus, quem Ele é, o que Ele deseja, né? E essa expressão fraqueza de Deus já foi cunhada por alguns teólogos. O Modmo já usou essa expressão fraqueza de Deus, né? A fraqueza de Deus exposta na cruz do Calvário. Essa é a fraqueza de Deus, a impotência de Deus. O Senhor tem poder para salvar pessoas, para curar pessoas, para livrar pessoas, mas o Senhor não se salva a si mesmo. Então fizeram sarcasmo disso, a fraqueza de Deus. O Deus crucificado é um Deus fraco. É um Deus que brada e diz Pai, e Ele não ouve. É um Deus derrotado, né? Mas isso pode ser uma forma de exemplo que Jesus está dando para que a gente entenda que na fraqueza da fé nós estamos seguros, mais seguros do que a gente pensa. E se a gente esperasse o momento passar, o momento mais ruim passar, a gente provavelmente não desenvolveria a ansiedade patológica, a depressão mais severa,
Porque geralmente as pessoas que desenvolvem depressão e ansiedade são as pessoas que têm dificuldade em aceitar que nesse momento, nesse instante que eu vivo uma situação bastante desfavorável, é um momento que vai produzir alguma transformação importante na anatomia da minha própria biografia. Vai fortalecer algum músculo dela. A gente não acredita nisso, a gente acredita que quando a coisa está ruim, as coisas que vêm depois da ruim são as piores. Então, a gente está num presente ruim e espera do futuro sempre a piora do ruim do presente. E essa é uma escalada, Isso aí pode levar a pessoa à imobilidade. A imobilidade. Não é à toa que muitas pessoas que sofrem de depressão, elas ficam isoladas no quarto, algumas às vezes no escuro. Eu estava compartilhando ontem com vocês sobre um rapaz que eu conheci. Rapaz não, né? Eu já era um homem de mais de 30 anos, que eu conheci em Minas Gerais, quando eu estive lá, vivendo por um tempo lá por Minas. E eu, sempre quando chegava na casa dele, ele estava sentado da mesma forma, com a mesma posição, na mesma posição na cama. Sentado, segurando o joelho e olhando para o vazio do tempo. Aquele olhar triste, horrível. Eu nunca vi um cara tão triste como aquele na minha vida. E foi passando o tempo, ele acreditava que o futuro seria o desdobramento do ruim, que se tornaria cada vez mais do pior. E ele falou assim, eu não tenho o que fazer, eu vou morrer, eu não tenho mais jeito, eu vou morrer. Eu não tenho mais cura, o meu corpo está comprometido, ele tem uma doença nele que não há mais possibilidade de se curar. Mas cadê essa doença? No exame? Não apareceu no exame, não apareceu em nada. E você acredita que tem uma doença mortal que vai te matar? E ele acreditava, era uma convicção do estado depressivo dele. Bem, esse é o aspecto, né? Se ele tivesse senso de serenidade, confiança nessa condição soberana da providência, ele entenderia que o tempo ruim não se converte no pior. O tempo ruim se converte na maturação do equilíbrio do próprio ego. Eu acho que então ficou bastante claro o objetivo da gente nessa polaridade ter falado tanto do não. A gente está tentando prevenir que um problema se desenvolva. Acho que a gente falou bastante do não. Eu queria propor uma pergunta para a gente fazer não é bem uma virada, né? Mas olhar para um outro lado dessa polaridade. Até agora a gente entendeu. A fé é paradoxal. Ela trabalha no sim e no não. O não a gente entendeu. Produção da sobriedade, de uma resistência, de uma imunidade da fé e do próprio sistema de crenças para lidar com o inevitável, que é a adversidade da vida. É o contrário do que a gente queria que fosse. Mas eu também estou pensando que se é paradoxal e trabalha com polos, ela também tem um sim. E aqui eu estou pensando em alguém que está se perguntando, né? Eu estou doente, meu filho está doente, ou eu estou em depressão, ou eu estou lidando com a ansiedade e ela está me atrapalhando o tempo todo. Então eu tenho que aceitar isso como não, ao invés de orar e pedir a cura, de ir atrás da cura. Enfim, né, a fé também não é isso aí. Eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente está num mundo... Eu acho que eu não me lembro o nome talvez o professor Cláudio se lembre, mas eu peguei um livrinho de psiquiatria uma vez para trabalhar numa disciplina em sala de aula, e um psiquiatra falava, olha, nos anos 50 já se dizia, a depressão será a gripe dos transtornos psiquiátricos. E eu acho que essa previsão se cumpriu, né? É difícil achar alguém que já não tenha ou lidado com alguém conhecido ou a si mesmo, né, enfrentando em algum nível de gravidade. Não só a depressão, mas a depressão talvez seja o problema um dos problemas mais tratados, né? Então agora eu acho que
Essa é a minha questão, porque no início desse episódio eu falei, tem uma crença que nos move, que nos motiva a estar aqui. A gente acredita que o evangelho é poder de Deus para produzir essa resistência diante do imponderável, mas também para produzir vida, cura, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso.